Bom dia, tudo bom? Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Hoje vamos iniciar a unidade 3 do nosso livro de História. Isso mesmo, hoje a unidade 3 de História. O que é que nós vamos aprender nesta unidade? O que vamos estudar é viver e trabalhar, que é o nosso primeiro tema de hoje. Trabalho urbano e o trabalho rural, o trabalho na cidade e o trabalho no campo. Vamos estudar também as modificações das profissões, estudar os serviços públicos, os serviços privados e a prestação de serviços. E aí, estão preparados para embarcar nessa unidade 3? Eu estou e conto com a ajuda de vocês. Vamos lá? Primeiro assunto, ele diz viver e trabalhar. O que quer dizer isso? Viver e trabalhar. Nós temos que ter o lazer e também temos que trabalhar, né? O lazer e a obrigação, direitos e deveres. E vamos começar pela página 80. Isso, na página 80 diz assim: viver e trabalhar. Temos a primeira imagem de um gari, de um homem que trabalha coletando o lixo que você produz em casa, que nós produzimos em casa. Este é o José. Ele mantém as ruas limpas e organizadas. Ele é um gari, não é? Não é porque existe o gari que nós vamos sujar as ruas, as vias públicas. Não, porque fazendo isso estamos prejudicando o meio ambiente. Temos que ajudá-lo também. O próximo, este é Sebastião. Ele é bombeiro militar, trabalha salvando vidas. Então, o bombeiro é aquele que fica, o guarda-vidas, né, que fica na praia. Tem esses bombeiros que são os socorristas, que trabalham nas ambulâncias do SAMU. E tem esses que apagam o fogo e também fazem outros atendimentos. E embaixo, este é Paulo. Ele é vendedor ambulante, trabalha vendendo biquínis na praia. Quer dizer, é um trabalhador informal, que ele não tem carteira assinada, que ele não tem os direitos trabalhistas. Então, nós temos aqui 3 imagens de pessoas que trabalham. Temos o gari, o bombeiro e o ambulante. Você pode perceber o que essas pessoas têm em comum? O que é que elas têm em comum? Isso mesmo, elas estão trabalhando para sobreviver. Elas trabalham assim como a grande maioria das pessoas. O trabalho é a forma de manter o sustento ganhando dinheiro em troca de uma prestação de serviço ou de um produto, né? Trabalhamos, prestamos serviço e temos que ser remunerados para tal feito. Um professor, um frentista, aquele que trabalha no posto de gasolina, um farmacêutico, o açougueiro, o comerciário, né? Então, todos aqueles trabalham para ganhar o dinheiro, prestando serviço a algo, e quem trabalha recebe por isso. Diz aqui, há tempos a forma de trabalho era diferente da que estamos habituados hoje em dia. No início da história do nosso país, por exemplo, a grande atividade comercial no Brasil girava em torno da extração de madeira e mais tarde na produção agrícola. Lembra quando o tia já falou que eles trabalhavam na extração de madeiras do pau-brasil e de outras madeiras para vender, para fazer o desmatamento, e eles também trabalhavam fazendo a extração de madeira para fazer locais para plantação agrícola, para fazer a agricultura. As pessoas recebiam lotes de terra para produzir nelas, em troca davam parte de suas produções para os donos das terras. Primeiramente foi o sistema das capitanias hereditárias, né, que eles deram.
que eles eram os donatários, donos de terra, que eles vieram de Portugal aqui, que eles ganharam os lotes de terra, e assim ele trabalhava, plantava, cuidava da terra e mandava os recursos para o que eles ganhavam para o rei de Portugal. Só que também tinha as pessoas que eram donas, que eles trabalhavam para essas pessoas. Essas pessoas viviam em más condições, quer dizer, não tinham a vida adequada, pois trabalhavam muito para manter a posse do lote de terra e assim pagar o que os donatários, nome dado aos donos da terra, lhe impunham. Tá vendo? Voltamos para os donatários das capitanias hereditárias. Então ele dava terra, donatária e hereditária, ele passava de pai para filho. E donatário eram os donos. Eu lhe dei esta terra, é minha, eu estou lhe dando, tá? Você não vai pagar nada, mas entre aspas, né? Porque você vai pagar com o seu trabalho. Sim, eu lhe dei, a terra é sua, mas eu quero receber por isso. E era isso que acontecia no Brasil há vários anos. Mas houve acontecimentos muito marcantes na história que começaram a mudar esse modelo de sociedade no Brasil. Lembra também que a tia falou que antigamente não existia o dinheiro, que a compra e a venda era feito pelo escambo, que eles trocavam as mercadorias, não é isso? Estão lembrados? Cada vez mais profissões começaram a surgir, devido a um período da história conhecido como Revolução Industrial. Então, as pessoas antigamente só trabalhavam na agricultura, de semear a terra para plantar e colher. Mas depois, com a Revolução, com o aparecimento das máquinas, as pessoas foram procurando as suas melhoras, foram procurando outro tipo de serviços. Esse período ficou marcado pela mudança na forma de produzir produtos em grande quantidade. Eles plantavam, mas eles produziam em pequena quantidade. Depois da Revolução Industrial, onde começou as indústrias a surgirem, eles começaram a ser feitos em grandes quantidades. Mais tarde, com a abolição da escravatura, a mão de obra começou a gerar mais custos, já que com o trabalho escravo quase não havia despesas. Claro, eles não pagavam os escravos, pelo contrário, eles tinham lá os barracões, né, que até onde os escravos, antes de serem livres, eles compravam nesses barracões comida, algum tipo de coisa, e ficava devendo aos senhores de engenho. Então, quanto mais eles deviam, mais eles eram escravos. E depois que eles passaram a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e os escravos foram libertos, e os donos da fazenda não tinham quem ir trabalhar. Então, os escravos eles saíram gritando feliz da vida, mas eles não tinham estudo, eles não tinham moradia, eles não tinham recursos para se manter. O que foi que eles fizeram? Voltaram novamente para as fazendas em troca de receber algo. Aí quando surgiu essa dos barracões de vender mercadorias, e eles sempre estavam devendo. Depois de muitos anos veio a imigração, vieram as pessoas, os italianos, recebendo dinheiro para trabalhar nesta terra, de forma não tão digna, mas com alguns direitos. Na página 82 diz o seguinte: a abolição da escravatura, associada à Revolução Industrial, quer dizer, os negros foram libertos, e houve a Revolução Industrial, o aparecimento das indústrias para produzir em grande quantidade, e a chegada dos imigrantes europeus, as pessoas que vieram, os italianos, outros italianos, os próprios portugueses, os franceses, né? Os holandeses vieram para cá e vieram substituir esta mão de obra escrava. Deixou de ser um trabalho escravo, e eles requeriam, e eles não eram besta não, viu? Eles cobravam seus direitos. A escrava na lavoura em condições tão precárias quanto a dos escravos. Trabalhavam muito também. Fez com que as cidades ficassem cheias de gente, com a necessidade de ganhar a vida em troca de trabalho. Então, foram chegando gente, trabalhavam tanto quanto, mas não dormiam em senzalas, não eram chicoteados, não eram castigados, né? Mas trabalhavam para ter
precisavam trabalhar e trabalhar bastante, principalmente na colheita da cana-de-açúcar, porque eu não tinha um salário estipulado, eles ganhavam por produção. Quanto mais cortasse a cana-de-açúcar, mais recebia por quantidade. Daí foram surgindo cada vez mais profissões. Veja algumas muito comuns no século XIX, possivelmente de muitas você ainda nem tinha ouvido falar. Aguadeiro era aquela pessoa que levava água, aguadeiro de água. Tinha a profissão de escrevedor de cartas. Ele sabia ler e escrever e escrevia as cartas para as pessoas que não sabiam ler. Então ele ficava, a pessoa ia falando, ele ia escrevendo e enviava as cartas. Engraxates são aquelas pessoas que engraxavam os sapatos. Hoje ainda tem as pessoas que conservam essa coisa do engraxate, de engraxar, mas a gente usa tanto tênis que ele ficou meio esquecido. E o trapeiro, as pessoas que carregavam as mercadorias. As pessoas saíam do campo para a cidade em busca de uma melhoria de vida, porque as condições de vida no campo eram difíceis. Então, essa saída do povo do campo para a cidade, ele recebeu o nome de êxodo rural, porque as pessoas saíam do campo em busca de melhores condições na cidade. Então, a cidade superlotou, porque eles achavam que trabalhavam muito lá no campo e ganhavam pouco. E muitos deles saíram de lá para estudar e ter vida melhor aqui na cidade. Então, essa saída do povo da zona rural para a zona urbana é chamado de êxodo rural. Mas nem todas as pessoas que saíram da zona rural e que vieram para a zona urbana prosperaram, porque muitas vezes eles vinham à procura, assim, não tinham familiar, não tinham um emprego certo, não tinha nada, e eles às vezes ficavam mendigando pela rua. Entretanto, em pouco tempo, os grandes centros urbanos também não apresentavam condições adequadas de vida, pois as cidades não conseguiam atender o crescimento populacional. Daí surgiu as comunidades, né? Porque se chamavam de favelas, mas hoje se chamam de comunidades. Mas atualmente, com a evolução tecnológica, com a criação, né, da tecnologia e comunicacional, de comunicação, o campo tem voltado a se tornar atrativo para as pessoas que buscam um estilo de vida mais simples e menos corridos. Então, com a chegada da tecnologia e da comunicação, os empregos foram surgindo cada vez mais. Mas mesmo assim, existem pessoas que não trocam a cidade pelo campo. Hoje em dia, já é possível as pessoas escolherem o que desejam priorizar. O que é priorizar? Eu escolher o que é que eu quero mais na vida, tendo acesso a tudo por meio das tecnologias de informação e comunicação. Que tal fazer uma pesquisa e aumentar ainda mais essa lista de profissões antigas? Que tal, vocês procurarem saber com os avós em casa, com os pais de vocês, e até uma pesquisa na internet mesmo, para ver quais eram as profissões que existiam antigamente e não existem mais hoje. Vamos lá para a tarefa. Na tarefa 83, vocês novamente vão ler o texto das páginas 80, 81, 80 e 82, ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. No grupo de profissões a seguir, apenas uma não pode ser considerada uma profissão. Quais delas? YouTube? Técnico de informática? Limpador de trilhos? Ou técnico de automação? Já viram Já viram o YouTube? Já. Já viram técnico de informática? Já. Já viram técnico de automação de automóveis? Já. Mas já viram pessoas limpando o trilho? Você sabe o que quer trabalhar no futuro? Se sim, responda. Você, meus alunos, vocês já sabem o que querem ser?
Qual profissão vocês querem seguir? Diga qual e por que você quer trabalhar nessa profissão. Por que você quer ter essa profissão? Por que você quer trabalhar nisto? Terceiro, algumas profissões são bastante conhecidas e comuns. É o caso do padeiro, que faz pão, do médico que consulta as pessoas, do mecânico que conserta as coisas, do professor que ensina, do policial que defende, e etc. Várias e várias outras. As outras são pouco conhecidas em relação a essas, apesar de também terem uma importância muito grande. Pesquise e liste em seu caderno algumas dessas profissões. Quarto, observe as imagens do campo e da cidade, classificando-as A para antigas e H para hoje em dia. Certo? Se você achar que foi antiga, A. Se achar que é atual, H, que é de hoje. Na página 84, você vai fazer o seguinte. Com ajuda, pesquise sobre 4 profissões de antigamente, que não existe mais, liste abaixo com a breve descrição. Então, você vai pesquisar uma profissão muito antiga e você vai descrever ela, como era que ela era feita, tá? Escreva profissões de 3 familiares seus, 3 pessoas, você vai colocar o nome e qual é a profissão dela, 3 pessoas. Último quesito, os cursos técnicos são uma boa opção para uma pessoa aprender alguma profissão. Então, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um mecânico. Eles preparam o estudante para algumas situações teóricas, a teoria, a leitura, e prática, mãos na obra, para fazer, né? Que eles encontrarão em seu trabalho no dia a dia. Esses cursos são oferecidos pelo governo ou por instituições particulares e precisam da aprovação do Ministério da Educação, que é o MEC, para funcionar. Na sua cidade, aqui na nossa cidade, há alguma instituição que oferece cursos profissionalizantes? Se sim, escreva o nome da instituição e os cursos que ele oferece. Tem sim, aqui no nosso bairro, lá na principal, isso, ele tem que oferece curso. Isso mesmo. Tem lá uma que oferece um curso. No nosso bairro tem sim, tá bom? Então, mãos à obra. Preste bastante atenção, então. Leia para conhecer o texto, leia para entender o texto e leia para responder o texto. Beijo e até daqui a pouco eu volto com o nosso segundo momento, tá bom? Espere aí que eu volto já. Beijo.